bem? Espero que sim. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho, sobre os 1000 dias, o que são, a importância e o impacto que eles trazem para a saúde futura dos nossos filhos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 10 dicas super importantes na alimentação da gestante, do período gestacional. Então, por que agora a gente vai falar sobre o período gestacional? Porque ele é o primeiro período representado dentro dos 1000 dias, dos primeiros 1000 dias de vida. Bom, na verdade, a nossa conversa já deve começar um pouquinho antes da gestação. Logo quando a família resolve se tornar uma família, quando a mulher decide engravidar, quando esse casal decide ter seu filho. E por que é importante a gente conversar um pouquinho antes? Porque uma gestante, uma mulher, ela usa das suas reservas nutricionais para gerar essa vida, para dar manutenção para essa gestação. Então, que bom se a gente puder pensar, programar, e já entrar num período gestacional com uma condição saudável, com uma condição e com hábitos saudáveis, principalmente. Mas hoje a gente vai dar dicas exclusivas para quem já está no período gestacional. Então, se você, mulher, já mamãe, já está gestante e já quer começar com o pé direito aí nesses primeiros 1000 dias, já ativa, com a saúde em dia e desenvolvendo também hábitos saudáveis dentro da alimentação, vou falar para vocês. Qual que é essa primeira dica? Vamos lá. Vamos pensar na estrutura da nossa alimentação, vamos pensar na rotina alimentar. Façam pelo menos 3 refeições por dia dentro das grandes refeições. Quais são elas? Café da manhã, almoço e jantar. E faça pelo menos 2 lanches saudáveis, intermediários entre as grandes refeições. Procurem opções saudáveis, procurem opções leves e tentem comer pelo menos a cada 3 horas. Tá? Sempre tem rigidez de horário, mas por que é importante esse espaçamento? E até um pouquinho menos de espaço, eu diria. Porque quando a gente entra na gestação, existe aí para algumas gestantes, para algumas mulheres, um período inicial de náuseas, de desconforto, estomacais, até mesmo alguns desconfortos intestinais. E o fracionamento dessas refeições auxilia esse processo todo aí de desconforto. Então, se a gente consegue fazer refeições menores, mas ao longo do dia, por várias vezes, isso faz com que a gente não tenha aquele volume estomacal aí tão cheio e aquele desconforto que acaba provocando as náuseas, os vômitos. Então, essa é uma dica bem importante. Evitar azias também, tá bom? E, gente, não podemos esquecer que ainda dentro dessa primeira dica, o consumo de água, ele é importantíssimo, tá? A hidratação durante a gestação, ela deve ser, assim, muito rigorosa. E eu aconselho que seja ingerido pelo menos 2,5 litros de água. Então, quem tem o hábito de tomar pouca água, já começa a praticar, tá bom? Então, dica número 2. Vamos incluir, nas nossas refeições, os grupos dos cereais. O que são os cereais, esses grupos? São todos os alimentos feitos à base de farinha de trigo, feito à base de farinha de mandioca, de farinha de milho. São produtos que nos dão energia, pães, massas. Nossa, mas eu posso comer tudo isso? Pode, porque a gestante é uma mulher que está gerando uma outra vida, ela precisa dessa energia. Então, na verdade, a gente não pode cair muito naquele ditado, que gestante come por 2, porque isso não é verdade. A gente não pode comer por 2, a gente tem que comer melhor, Então, não coma menos, coma melhor. E desses grupos, gente, eu dou uma dica para vocês aí dos carboidratos, para vocês preferirem alimentos que a gente chama de comida de verdade, que é o arroz, é a mandioca, é o milho, é a batata, é a mandioquinha. Então, inclua esses alimentos na sua alimentação, ok, mamãe? Dê preferências para esses alimentos na sua forma natural.
Dica número 3, vamos lá. Falamos dos carboidratos, a gente agora vai falar das famosas frutas, verduras e legumes. E que são os grupos, né, que são os alimentos dos grupos coloridos. E se eles são coloridos, eles têm uma razão. Eles trazem com eles as vitaminas e os minerais, os chamados micronutrientes tão importantes e que contribuem tanto para a saúde dessa gestante, para o bom desenvolvimento dessa gestação e também para a formação desse bebê. E a formação acontece no primeiro trimestre, até 14 semanas a gente tem um bebê sendo formado e a partir daí ele passa a crescer. Então, para a formação, os micronutrientes são super importantes e a gente vai encontrar onde? Nas frutas, verduras e legumes. Então, tá aí a importância da gente consumir pelo menos 3 porçõezinhas por dia, tá? Não é muito, gente, mas essa regularidade, essa variedade e essa diversidade entre as verduras e os legumes crus e cozidos traz, tá, pra gente aí, traz para essa gestante toda essa, supre toda essa necessidade, ok? Dica número 4. Coma feijão com arroz todos os dias. Ai, adoro essa dica. Gosto muito porque arroz e feijão, gente, sem falar que é um hábito do brasileiro, é uma duplinha que vem trazendo aí pra gente um complemento dos aminoácidos. O que falta no feijão, o arroz completa. O que tem no arroz, o que falta no arroz é o feijão que completa. E assim a gente vai conseguindo conciliar as necessidades dos aminoácidos, que formam uma proteína importantíssima para o nosso organismo e que a gente não produz. Então tá lá no arroz e no feijão. Nossa, mas eu vou engordar comendo arroz com feijão. Não vai engordar. Vai engordar se a gente escapar, né, e ir para os lados das guloseimas, das frituras, dos excessos, e aí sim. Então, gente, comer arroz com feijão é uma combinação perfeita, tá? Lembra que o feijão completa o arroz e o arroz completa o feijão. Dica número 5. O que a gente tem aqui? Eu adoro esse grupo, que são os grupos dos laticínios. É um grupo bastante proteico, então traz, além de proteínas, o cálcio, que é super importante para a formação e depois o desenvolvimento e crescimento desse pequeno. Então a gente precisa de cálcio, né, para a formação dos ossos, não só dele, mas da gestante também. O cálcio é um nutriente importantíssimo e que a gente precisa ter estoques, porque vai demandar muito dele nesse período. Então, esse grupinho dos leites, derivados, né, a gente também vai pensar nas carnes, tanto vermelha quanto as brancas, os peixes. Então, todo esse grupinho aqui, a gente recomenda também 3 porçõezinhas durante o dia. Vamos pensar um copinho de leite, uma carninha no almoço e uma carninha no jantar? Pronto. E se for ovos? Ok também. Então, entra, tá, nessa nossa continha. E aí, gente, se vocês tiverem dúvidas aí até aqui, a gente já falou de 5 dicas, escreve pra gente, pode mandar que a gente responde vocês, tá bom? Esse é um tema bastante interessante, é de uma grande preocupação, né, de todos e sempre traz dúvidas. Então, pode falar com a gente que a gente responde. 6ª dica, vamos lá. Diminua o consumo de gorduras. Gorduras são importantes? São, mas a gente vai escolher as boas gorduras. Quais são elas? São os óleos vegetais, os azeites. Então, todas as gorduras que a gente puder evitar, aparente nas carnes, né, aparente nas aves, e conseguir removê-las antes de consumir, antes de preparar, é a melhor opção. Então, não adianta assar o nosso franguinho com a pele e depois tirar para comer, tá? A gente precisa assar antes, aliás, a gente precisa tirar a pele antes de assar, tá bom? E evitem, gente, olhando nos rótulos dos produtos que a gente compra, evitem comprar produtos onde consta a informação do gordura trans. Essa gordura, não existe nem recomendação ainda de qual é o mínimo para a gente
ingerir, porque não se sabe ainda nem qual é o impacto dela para o nosso organismo. E lembra que nos primeiros dias, nos primeiros 1000 dias, a gente está formando uma nova vida. Então a gente também está dando estímulos para que essa nova vida siga por um caminho mais favorável ou menos para a saúde. Então vamos usar sempre os melhores estímulos para que o caminho seja sempre favorável. Dica número 7, evite refrigerantes, evite guloseimas industrializados, produtos recheados, né? E de repente esses são alimentos que já faz parte do consumo e é por isso que é bom a gente conversar antes da mamãe engravidar, né? Da mulher engravidar, para que a gente já prepare os novos hábitos, para que quando chegue na gestação a gente já esteja com essa consciência. Lembra, gente, uma questão importante. A partir do 2º trimestre da gestação, o bebê ele já começa a ter estruturas na língua que são chamadas de papilas gustativas. Essas papilas são responsáveis por sentir o gosto. E o líquido amniótico, que é o nome dado, né? O líquido pelo qual o bebê aí recebe os nutrientes e fica ali dentro do útero, ele recebe o sabor de tudo que essa mãe come. Então, se a mamãe vai ter uma alimentação saudável, vai ter contato com uma variedade bacana de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão e carne, leites, né? Com a comida de verdade, o líquido amniótico vai receber as informações desses nutrientes. Esses nutrientes vão passar pelas papilas gustativas desse bebê. O sabor de tudo isso também, isso vai ficando registrado. Então, o primeiro contato que o ser humano tem com o sabor da comida é no 2º trimestre da gestação. Olha só que responsabilidade. Saber disso faz com que a gente se preocupe, né, em fazer o melhor por ele e por nós também. A gente fala muito sobre a saúde do bebê, né? Mas se a gente não olhar também para a saúde da gestante, a gente corre risco de desenvolver situações difíceis durante a gestação. Diabetes gestacional também é um tema muito importante para a gente falar, porque é no 2º trimestre que a gente precisa olhar para eles. Existe aí uma descompensação hormonal em razão de todo o perfil, né, gestacional, que pode acabar favorecendo o desenvolvimento de um diabetes gestacional. Isso não é bom nem para a mãe nem para o bebê. Então a alimentação ela é fundamental, ter consciência é fundamental. E conscientes a gente procura se esforçar para fazer o melhor. Dica número 8. Diminua a quantidade de sal. Sal, gente, não só o sal aparente, tá? Mas também o sal que está presente aí nos produtos industrializados. Quando a gente for olhar rótulo, procura olhar sódio, tá? Se tiver aí muito acima, um número muito grandão lá, e se vocês tiverem dúvida de como ler, pode perguntar pra gente também que a gente conversa. Então, olha esses números, porque o sal, o sódio, esse tipo de micronutriente, ele é importante, só que em excesso ele descompensa todo o processo também hidroeletrolítico dessa gestação. Então eu posso desenvolver uma hipertensão durante a gestação, que é grave, né? Isso pode favorecer depois estados de pré-eclâmpsia, então nós temos que olhar com atenção. Vamos procurar trabalhar mais sabores na alimentação, não sal. O sal, ele realça o sabor, mas ele não dá sabor. O que dá sabor são temperos, são ervas aromáticas. Você pode ter o seu jardinzinho, né, de ervas em casa, de temperinhos em casa, e que isso favorece muito a hora de fazer a sua refeição mais gostosa. Então, evitem sal, todos esses produtos industrializados que são os embutidos, os hambúrgueres, os presuntos e esses mais, e os embutidos mesmos, né, que eles recebem muitos condimentos, tá bom? Algumas gestantes também trazem para mim em consultório, em atendimento, sobre as sopas, aquelas sopas que a gente compra, que são práticas de fazer, né, que vem num saquinho, é só colocar água, e aí é tão prático, porque daí eu tomo à noite e não tenho trabalho, e vou dormir, né, e tá tudo certo. Só que não tá tudo certo, porque esse é mais um exemplo de alimentos riquíssimos em sódio e paupérrimos em nutrientes.
Então, realmente não convém o consumo desses alimentos. Faça a sua sopinha em casa, cozinhe a sua carne num alho bem fritinho. A partir daí desse caldo, cozinhe os seus legumes, adicione a sua massa, adicione um arroz para sua canjinha nesse processo. É muito mais saudável, simples, fácil, tá? Esse é uma dica de ouro também. Gente, dica número 9. Vamos evitar anemia na gestação e em todas as outras fases. A partir também da 20ª semana, toda gestante tem que estar muito atenta e conversem isso com o seu obstetra sobre a quantidade de ferro que vocês estão recebendo, tanto na suplementação e quanto na alimentação. Procurem um nutricionista materno-infantil, procurem um obstetra que esteja realmente envolvido em cuidar da sua alimentação, porque é fundamental. A suplementação ela tem que vir desde o momento da descoberta da gestação, se você já não estava programando ela, tá? Caso você já estivesse programando a gestação, essa suplementação aconteceria durante o processo todo. Mas é muitíssimo importante a gente cuidar, né, desse estado para que não haja anemia. A anemia ela é responsável por uma série de complicações, principalmente no final da gestação, e a gente tem que evitar. Então, como carnes, vísceras, feijões, quando consumir alimentos de origem vegetal que possuem ferro, como uma laranja junto, uma fonte de vitamina C, e a gente favorece aí a absorção desse nutriente, tá bom? E a 10ª dica e última, e tão importante quanto as outras, acompanhe o ganho de peso nessa gestação. Sem neuras, mas existem referências que dão segurança para que você ganhe o seu peso gestacional de forma segura, que a gente consiga garantir que o bebê está ganhando o peso necessário, suficiente, e que você, mamãe, também terá, né, condições depois de voltar ao seu peso sem muitas dificuldades em razão de um possível excesso. Então, existem referências de uma gestante que tem baixo peso, quanto ela deve e quanto se espera que ela ganhe de peso na gestação. Uma gestante com peso normal, né, que entra na gestação com peso normal, é uma outra referência de ganho de peso. Essa referência de ganho de peso, se possível, acompanhe semanalmente a partir do 2º trimestre. É bem importante, porque esse acompanhamento pode vir a nos revelar situações que em tempo a gente consegue ajudar. E gestantes que têm obesidade, sobrepeso, né, que mulheres que engravidam nessa condição têm uma outra referência de ganho de peso, tão importante quanto qualquer outro perfil de mulher. Então, procurem um profissional que esteja realmente preocupado com isso e que, acima de qualquer coisa, ajude vocês nesse momento a entender qual que é o melhor caminho. E tendo qualquer dúvida, nos procure e envie suas dúvidas. Obrigada!